agora, tá? Sou o professor Marcos Abraão, da disciplina Citopatologia Oncótica. E curso de farmácia, nós vamos gravar essa aula. Vou disponibilizar depois para vocês. Tudo fica disponibilizado no YouTube, tá bom? Vai ter um link no AVA para isso, ok? Fica tranquilo. Então, ou seja, Marcos, tem algumas coisas que eu não peguei da aula, então não tem problema. A vantagem agora é essa. A ideia é a gente estar aqui conversando e discutindo as coisas e a gente dá esse padrão de aula aí e depois vocês vão ter acesso a ela lá no YouTube via, obviamente, vídeo, né? Aí vai ser chamado em vídeo, tá bom assim? E não esqueça que os senhores têm um compromisso comigo para entregar o material e amanhã, aí você não vai poder dormir até as 2 horas da tarde, né, senhor? Porque você tem um compromisso comigo para entregar Sim. meu material. Aí você tem É um compromisso. 14 horas, né? Eu acabei de ver aqui agora. Me diga uma Isso, coisa. exatamente. Então você não. Ainda tá valendo. Pode Pois falar. é. Senão você vai ficar Ainda sonhando com esses pode. pontos. Assim, vem cá, professor. Eu preciso entregar o texto Do trabalho, né? livro. É isso que você está falando? Perdão, não te entendi. Posso enviar normalmente, né? Isso. O do coronavírus, o resumo do coronavírus, eu ainda posso enviar. Pode sim, fica tranquilo. Vocês assistiram? Pronto, só esse e a atividade de amanhã, Sem problema, pode sim, pode me né? entregar. Assisti sim, tranquilo. Foi Ótimo, então ótimo. beleza. Eu tenho preferência até pelo AVA amanhã, tá? Você pode até, se você quiser demorar mais 24 horas, tá tudo bem. Tá bom assim? Vamos lá. Então, Sim, agora posso entregar até mais ou menos que dia. você me entrega no outro dia, no máximo, o coronavírus, tá bom? Tudo bem. Pronto, Ok, vamos lá. tranquilo. Agora, a vantagem é uma coisa, né? Se vocês começarem, quando começa a ter ruído, eu posso desativar os microfones. Então, aí vocês vão falando aos poucos. Então, conforme for as dúvidas, ou conforme vocês quiserem perguntar, você ativa o microfone e pronto. Agora, de novo, nos slides, deixa que eu mexo. Tá bom? Dá um tempinho, porque às vezes, por causa de internet, em função até da própria, vamos dizer assim, da questão de ser telefone ou ser celular, às vezes demora um pouquinho a passar, mas ele vai passar, fica tranquilo, que até agora já dei 5 aulas e as 5 deu tudo certinho assim. Tá bom assim? Combinado, senhores? Combinado. Certo. Bom, ok, Yasmin. Vamos nessa. Então vamos nessa, Fabiano. Vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, vamos agora com a nossa aula 1.3. E por que 1.3? Porque a gente já viu algumas partes de tecido, né? Vimos uma parte, inclusive do material que eu enviei para vocês, em função da questão de coloração, mas só que falta só fechar algumas coisas em relação à própria mucosa e mostrar umas lâminas para vocês que tem aqui, que inclusive eu obtive, para a gente ver padrões de esfregaço, tá? Vamos ver isso depois, quando a gente tiver aula prática, vou ver se eu consigo marcar uma aula prática, alguma coisa assim, para a gente ver lá. Mas vai ser mais ou menos o padrão daqui, porque eu vou estar... como aqui tem exemplos de metaplasias, eventos de padrões de esfregaço, então a gente vai falar disso. Então, talvez hoje ainda, eu não sei pelo tempo, mas eu acredito que a gente só vai ficar nisso. Depois, na próxima aula, nós vamos conversar sobre variações em função de hormônios e, com isso, algumas outras variáveis em função da própria questão de citopatologia. Bom? Então, vamos nessa. Bem, garotos, boa noite. Então, primeiro de tudo, essas modificações, esses eventos, são muito ligados à questão do ciclo ovariano. Então, vocês vão ver uma coisa interessante. Apesar de eu ter falado naquela vez, naquela revisão em cima da parte anatômica, vale a pena a gente também fazer uma revisão sobre ciclo hormonal. Por quê, professor? Pelo seguinte, as variações que você tem no próprio tecido da região em relação ao que a tuba uterina, ovários, as mucosas relacionadas ao canal uterino, perdão, canal vaginal, vocês vão ter as modificações principalmente causadas por hormônios. Então, os eventos do ciclo ovulatório vão ser muito importantes nesse aspecto. Por isso que vocês estão vendo aí na sua frente aí a questão do ciclo ovulatório. Está todo mundo vendo o slide? Está tudo bem? Sim. Podem falar. Sim? Para mim tá tudo bem. Ok, então pronto. Ok. Vamos lá. Então, garotos, como eu estava falando, só dando uma repassada rápida em relação ao próprio ciclo ovulatório, vocês têm que lembrar o seguinte. Opa, passou aqui rapidinho. Peraí, deixa eu voltar. Pronto.
O que acontece em relação ao ciclo ovulatório? Sempre vocês têm que lembrar que os hormônios gonadotrópicos, que são hormônios provenientes da hipófise, da adenohipófise, eles vão ser liberados e regulam todo esse processo, obviamente, da liberação do óvulo pelo ovário, do ovócito pelo ovário. Então, com isso, vamos ter uma participação ativa dos dois principais, que é o LH e o FSH. Conforme o gráfico que vocês estão vendo aí, o primeiro, vocês estão vendo que o FSH ele vai ter, o primeiro ponto, a fase mais importante para o chamado amadurecimento do folículo ovariano. Porque vocês sabem que todos esses gametas femininos, eles já estão todos prontos, a mulher já nasce já com esse repertório todo pronto. Então isso é muito importante frisar. Por quê? Porque, ao acaso, esses ovócitos vão ser liberados, obviamente pela ovulação alternada que você tem em função do próprio par de ovários que vocês têm aqui, que vocês estão vendo em relação à figura aqui do útero e dos ovários. Bem, então na primeira fase, que é a fase exatamente de crescimento, a fase folicular, você vai ter um desenvolvimento aqui no segundo gráfico, que essa célula, essa estrutura, está sendo desenvolvida, estimulada pelo FSH. Quem faz esse papel de estimulação é o FSH. Então, a gente sempre pensa e sempre conversa, quando a gente vai explicar o ciclo ovulatório, sempre num ciclo médio de 28 dias, tá? Então, com isso, é claro, existem as variáveis, certamente, 31, 30, como vocês já estão cansados de saber. Mas a metade dele vai simbolizar exatamente a ovulação. Então, nesse período no qual você tem a fase folicular, o FSH está aumentando em quantidade. É o que você pode ver aqui em azul na primeira fase. Porém, daqui a pouco, você vai ter um outro hormônio que está andando em paralelo, mas só que ele vai ter um pico bem grande. Repara, ele aumenta aqui em vermelho, que é o LH. O hormônio luteinizante, o LH, ele vai favorecer o quê? O rompimento exatamente do folículo ovariano. Isso vai caracterizar o quê? A metade do ciclo. Isso pode acontecer, digamos, no nosso exemplo, que é de 28 dias, no 14º. Mas isso pode ter o quê? 48 horas antes ou 48 horas depois vai ocorrer essa ovulação, que esse é o evento de ovulação. Então, com isso, quando você tem a ovulação, garotos, o que acontece? Após esse ciclo, você vai ter, após essa fase, você vai ter exatamente o quê? A saída do ovócito. Esse ovócito vai ser o quê? Captado pelas trompas de falópio, ok? E ele vai começar uma migração em direção ao útero. É claro, sempre tem que lembrar o seguinte, o ciclo ovariano é sempre pensando na questão biológica, na natureza, ou seja, para a mulher ter uma fecundação, haver um encontro, obviamente, na questão na tuba uterina. Eu não vou entrar nesse mérito agora, tá? A gente não vai conversar sobre fecundação. Vou apenas explicar para vocês os hormônios envolvidos, porque eles vão ser importantes, inclusive, para os próprios eventos de citopatologia. Então, vamos continuar. Com isso, no 14º, na metade do ciclo, havendo o rompimento do folículo ovariano, você tem uma liberação do ovócito. Com isso, você vai entrar na segunda fase, é que a gente chama de fase lútea. E por que é fase lútea? Vocês sabem que exatamente no ovário, vocês vão ter cicatrizes. Por que cicatrizes? É o local de onde sai o ovócito. O ovócito, quando ele sai, ele arrasta várias células, formando exatamente o quê? A corona radiata, na qual ela vai em direção à trompa de falópio e segue em direção ao útero, como eu falei para vocês. Porém, o ovário vai estar passando por modificações. E por quê? Ele vai se tornar, aquela estrutura de onde foi liberado o ovócito, uma importante glândula endócrina. Por isso, essa estrutura a gente chama de corpo amarelo ou corpo lúteo. Por isso que é fase lútea. Então, com isso, na próxima metade do ciclo, entre o 14º e o 28º, você vai ter exatamente o quê? A liberação dos outros dois hormônios que a gente precisa, os estrógenos e a progesterona. É o que vocês estão vendo aqui no terceiro gráfico, à direita. Então, com isso, ele vai aumentar aqui a progesterona e o estrógeno e vão influenciar exatamente aonde? Na parede do endométrio. Então, o tecido endometrial vai ser desenvolvido, vai ficar altamente vascularizado em função disso. Então, com isso, nesse período entre o 14º e 18º, isso vai ser mantido. Porém, caso não haja fecundação, vocês vão notar o seguinte, que os níveis de LH os níveis de estrógeno e de progesterona vão começar a cair.
E por que vão começar a cair? Porque exatamente, primeiro ponto, o FSH e o LH foram inibidos lá no cérebro, lá na hipófise. Por quê, professor? Toda vez que o estrógeno circula no sangue, é como se fosse uma mensagem negativa para a produção de FSH e LH. É como se o estrógeno circulante lá e a progesterona avisasse o cérebro o seguinte: olha, essa mulher já teve uma ovulação, não precisa mais liberar o FSH e o LH. E por que eu estou falando isso? Porque o FSH é amadurecimento do folículo ovariano e o LH é o rompimento. Então, se a gente está no mesmo ciclo, você não vai precisar mais desses hormônios. Então, o estrógeno e a progesterona, estando altos, garantem que esse FSH e esse LH estejam baixos. Olha o que acontece aqui no primeiro gráfico. Repara que eles estão aqui, ó, baixinhos. FSH e LH. Porém, com a chegada próxima ao 28º dia, o que vai acontecer? A progesterona e o estrógeno vão começar a cair caso não haja fecundação. Então, com isso, essa diminuição, que você pode notar aqui pelo terceiro gráfico, do estrógeno e da progesterona, com a queda deles, o que você vai ter aqui? Simplesmente vai causar também uma desestabilização na parede endometrial. Então, você vai ter aquele fenômeno que a gente chama de decídua, que nada mais é do que a própria menstruação, a queda da parede do endométrio. Então, com isso, progesterona e estrógenos caindo vão ser um novo aviso para o cérebro novamente, lá para a hipófise, porque eles vão registrar o seguinte: como esse estrógeno e progesterona vão baixar seus níveis no sangue, então a hipófise vai entender assim: olha, então significa que o ciclo está chegando no final, está chegando próximo ao 28º dia, começa a produzir de novo FSH e LH. Tanto que vocês notam aqui, olha, garotos, no primeiro gráfico, que os dois hormônios vão começar a elevar novamente, ó, começa a elevar novamente, para novamente repetir um ciclo, agora com o próximo ovário. Tudo bem até aí, garotos? Podem responder. Alguma pergunta? Tudo bem. Liga o microfone para poder falar, que eu desliguei. Querem perguntar algo, alguma coisa? Meninos? Professor, Opa, tô esse aqui. estrogênio Quem e fala? progesterona, Yasmin, Ah, pronto, Yasmin, fala aí. ele vai estar elevado antes do caso da menstruação descer, não é isso? Isso mesmo. Antes que ocorra o fluxo menstrual, você vai ter exatamente o quê? Como é que chama? Uma elevação dele. Quando ocorre o fluxo menstrual, quando há a queda do endométrio, o que acontece? Você simplesmente vai ter vai significar que o estrógeno e a progesterona baixaram seus níveis no sangue. Então, com isso, com essa baixa, desestabiliza o endométrio. Aí o endométrio acaba o quê? Desabando. É por isso. Entendi. Muito obrigada. Nada. Mais alguém? Posso continuar? Pronto. Então, vamos nessa. Então, com isso, tendo Pode falado continuar. disso... Opa, quem fala? Ah, quer que eu continue? Tá bom, vamos lá. Então, com isso, meninos, o que acontece? Você tem os padrões, tá, citológicos sendo variados em função disso aí. Mas por quê? Lembre-se que os hormônios, eles estão alterando todas as camadas teciduais. Tanto que você viu lá que o endométrio ele fica mais entumecido, vascularizado. Então, mostrando exatamente que houve um desenvolvimento celular. Tanto que se você fizesse um esfregaço daquela região, daquelas células, tá? Pegasse uma amostra, você notaria que as células estavam bem diferentes. E é claro, tudo isso em função do hormônio. Por isso que geralmente evita-se fazer qualquer coleta exatamente para fazer Papa Nicolau ou qualquer outro evento nesse período. Porque senão você vai ter muita célula de interferência. Então é importante exatamente você saber acompanhar essas diferentes fases da mulher. Por isso que eu coloquei isso aqui para vocês. Os epitélios vão acabar descamando, eles vão acabar se modificando em função disso. O próprio endocérvix, que é exatamente o quê? A região próxima lá ao colo uterino, ele vai ter variáveis. Então, com isso é importante essa questão digamos, essa variável hormonal, você poder acompanhá-la. Então, vocês como profissionais, como farmacêuticos, têm que avaliar, saber em que período a mulher está nesse ciclo ovulatório. Porque senão vocês podem ter o quê? Esfregaços inadequados, alguns eventos que podem acontecer. Que eu vou até mostrar depois isso para vocês, tá? Então, com isso aí,
O que acontece? O hormônio vai entrar nesse padronização. E mais importante, olha o que tem aqui. Eu peguei um pedaço do material que eu peguei para vocês. Porque essa região, que exatamente é o que a gente chama de JEC, que é a junção escamo-colunar, ela é muito próxima ao colo uterino, tá? É a parte exatamente em que você vai com a espátula retirar a amostra de tecido para fazer o esfregaço posteriormente para fazer o Papa Nicolau. Então, com isso, é importante que esse período esteja bem definido, vocês possam fazer a coleta bem de uma forma, num período bem definido, porque, caso contrário, vocês podem pegar outras células. Repara como é que está aqui, ó. Você tem o epitélio estratificado, a junção escamo-colunar, que exatamente é o ponto, inclusive, que depois eu vou te mostrar uma lâmina de metaplasia, tá? Que é um evento que você tem de modificação de células, que até eu comentei com vocês antes esses eventos todos, tá? E onde ocorre exatamente a possível, digamos assim, invasão, o ataque, por exemplo, do papilomavírus. Então, esse pedaço, essa parte, tá, do escamo colunar, essa região próxima ao colo do útero, é que vai ser retirada a amostra, tá bom? Bem, com isso, vocês vão ter, obviamente, também diferentes pontos, tá? E esse foi até o final do outro slide que eu encaminhei para vocês, diferentes, digamos assim, posicionamentos teciduais nessa junção escamo-colunar. Por exemplo, durante a própria puberdade, você repara que ela é o quê? Ela é um pouco mais exposta, mas com o passar do tempo, quando vai chegando a menarca e vai após a menopausa, ela vai recuando um pouco mais essa estrutura do ectocervice. Ou seja, tudo isso também em função das baixas hormonais. E isso é interessante, porque isso aqui estimula, tanto que você vê na letra B, ela está um pouquinho mais projetada do que antes da própria puberdade. Então, após a puberdade, com a ação dos hormônios, ela fica com uma pequena diferença. Por isso que você viu isso aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você viu isso aqui. O tecido, ó. Tem a junção escamo-colunar, tá bom? Junto com o epitélio estratificado. Então, você vai ter uma diferença tecidual, uma variação exatamente de células na região aí, ok? Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar? Tá tudo bem. Professor? Opa, estou ouvindo você. A menopausa está relacionada também ao progesterona e o estrogênio? Certamente, progesterona, as baixas exatamente, quando você tem uma diminuição de progesterona e estrogênio, já começa a indicar a entrada para a menopausa. Tanto que o que acontece? Como ela é característica, ela marca exatamente, ela é um hormônio demarcatório, exatamente das características femininas, similar ao que você tem a testosterona, tá? Então, a baixa dela vai causar uma série de questões. Lembra muito o que você tem, por exemplo, na síndrome pré-menstrual. Mudança de humor, oscilações de calor, de temperatura, é muito parecido. Então, com isso, com a chegada da menopausa, a tendência é o quê? Obviamente, você não tem mais ovulações com o passar do tempo, e, é claro, as menstruações vão cessar. Mas isso varia de mulher a mulher em função exatamente do próprio hormônio. Por isso é que a reposição hormonal é feita nesse período. Porque, às vezes, isso é muito doloroso. Às vezes, em certas situações, é muito doloroso para a mulher em função desses eventos. Ok? Ok. Obrigada. De nada. Então, Professor, isso... só volta o slide ali onde tu fala do Jake. Quer que eu volte? Vamos lá. Pronto. Só voltar um pouquinho. Mais um? Esse aí mesmo. Pode falar. Só esse aí, só esse aí. Não precisa copiar, não. Só queria ver. Tá bom. Isso. Não, tranquilo, pode voltar. Fica tranquilo. É porque eu não tô conseguindo baixar. Tá. Sim. É que ele vai devagar. Ele vai devagar. É que tem essas variáveis mesmo, ele vai devagar. Não se preocupa, não. Às vezes varia de um para outro. Bem, mas o tempo todo eu estou falando para vocês esfregaço, coleta de material, mas agora eu vou falar de uma variável que você teria nisso, que seria exatamente a coleta de líquido que você teria aí. E por que o líquido é tão importante? Querendo ou não, em função do líquido que você tem na região do canal vaginal, eu posso exatamente fazer um concentrado maior de células. Eu até fiz um comentário com vocês em relação a isso. É importante, garotos, por quê?
Você simplesmente, com esse coleta, você pode fazer o quê? Um concentrado, até comentei com vocês, a gente centrifuga. Esse aparelho que você está vendo aí à sua direita, isso é um vórtex, tá? Esse vórtex e esse tubo é só para exemplificar. A ideia seria mais ou menos essa. Esse tubo a gente chama de tubo Falcon, tá? É um tubo plástico de poliestireno que é próprio de laboratório. E o que que faz? Obviamente não precisa ser desse tamanho, né? Você vai pegar essa quantidade também de uma mulher. Mas ele sendo menor, o que que você faz? Você pega a menor quantidade de líquido, joga dentro do tubo, é mais ou menos a mesma ideia que você está vendo aqui da imagem. E faz uma homogeneização. Para quê? Para você exatamente homogeneizar as células do que você pegou. E depois dessa homogeneização, o que vai acontecer? Ele vai precipitar. O que significa? Tudo que tiver na sobrenatante, na superfície, ele vai descer para o fundo do tubo. Então isso é importante. Por quê? Porque você vai poder fazer um concentrado de células. E isso é interessante porque depois você tira esse sobrenadante, todo esse líquido, e você vai simplesmente pegar as células que vão estar lá depositadas. E isso é muito eficiente. Tanto que é eficiente que já se fez alguns testes até comparativos entre o Papa Nicolau e os eventos trabalhando com líquido, tá? Você pode fazer esfregaço também, tá? Desse líquido, desse material. E depois eu vou falar do sistema automatizado. Mas tem uma coisa que é interessante, porque eu consigo exatamente, como eu botei em negrito ali, pegar algumas atipias, ou seja, algumas variáveis de células em função disso aí. Então, com isso eu consigo fazer com que haja o quê? A possibilidade de identificar certos tipos celulares, tá bom? Importantes para, obviamente, vocês fazerem aqui a avaliação, o diagnóstico de possíveis alterações desse tecido em relação ao paciente. Outra coisa, vocês conseguem levar sensibilidade. E isso é importante. Qualquer teste, não importa, nós de laboratório, é muito importante quando você fala em sensibilidade. Isso vale para imunologia, isso vale para bioquímica, isso vale certamente também para citopatologia. Tá? Porque nós temos eventos exatamente, e a gente permite isso, você poder fazer uma melhor detecção de células. Então, com essa elevação, inclusive eu frisei ali de 20%, você consegue pegar eventos exatamente que antes escapavam. Mas que diferença que você está comparando? Exatamente só pegar a espátula e retirar material lá do canal vaginal. Então, essa retirada apenas da espátula, com a espátula, perdão, você tem um risco de não pegar o material, a quantidade de material correta. Então, é interessante você pegar um pouco de líquido e retirar esse material e depois concentrar tudo. A sua probabilidade aumenta muito da detecção dessas células, tá bom? Com a espátula de Aires, né? Somente a espátula, isso fica ruim. E é claro, depois você pode fazer um esfregaço disso. Então, a possibilidade de você fazer um esfregaço mais eficiente, isso é muito melhor. Porém, hoje em dia, o que acontece, meninos? Nós temos também outras possibilidades. Aqui eu coloquei o exemplo do que você tem hoje de última geração de automação para isso. Isso é um sistema, garotos, onde você tem uma combinação, onde você colhe o material, tá bom? Você tem uma estação onde você prepara as lâminas, tá? E ele tem um software, tá? Aqui junto ao microscópio, em que ele calcula a probabilidade exatamente desse número de células que você tem em função do que você está visualizando nele. Então eu posso corar, preparar essas lâminas, jogo depois lá para o microscópio e o software consegue fazer essa análise de probabilidade. É claro, isso tudo tem um custo, isso tudo, obviamente, tem um certo preceito. Então, mas, obviamente, até como eu ressaltei aqui no texto, isso vai te melhorar muito o quê? Você pode intensificar a coloração de núcleos. Então, pensa o seguinte, se eu estou falando de câncer, garotos, vocês podem exatamente ter o quê? Alterações exatamente no núcleo, que depois eu vou te mostrar com alguns slides que eu tenho depois aqui, que mostra e evidencia essa possibilidade. Então, isso é muito importante, ter uma excelente coloração. Então, a automação, é claro, vai melhorar, vai permitir que haja o quê? Melhorar o número de amostras, o quê? Mais viáveis, mas é claro, pelo valor dele, às vezes certos laboratórios não querem investir ou não querem, obviamente, tomar, digamos assim, esse grau de investimento. Mas tem que sempre lembrar aquilo que nós conversamos na primeira aula. É um dos cânceres que mais vitimizam mulheres. Então, estamos falando exatamente entre os 3 a 4 cânceres que mais matam, né, pessoas. E as mulheres são vitimadas em função disso aí. Alguma coisa que vocês queiram comentar, falar? Algo especial, garotos? Não. Ou esse silêncio significa que está tudo fácil, está tudo mole?
Posso continuar? Agora, professor, eu só queria que o senhor me relembrasse o nome desse Relembrasse o quê? tubo que o senhor tinha falado. Perdão, não te ouvi. Fala de novo. O nome do tubo que o senhor... Sim, o tubo. O nome do tubo. Falcon. Tubo Falcon. M. N de Naí. Falcon. Tubo Falcon. Tem diferentes tamanhos. Deixa eu mostrar aqui para você de novo. Tá um pouquinho. Esse tubo aqui é um de 50. Mas você tem tubo de 15, tem tubo de 20, tem de 5, tem diferentes tubos, tá? E ele é próprio para... Ele aguenta grandes pressões centrífugas, você pode congelar ele. É um material bem interessante para laboratório. Você pode armazenar em nitrogênio... Não, nitrogênio líquido não aguenta, não. Você precisa de Pendorf. Mas ele aguenta bastante tempo armazenado em congelador. Não tem problema nenhum. De amostras. Tá bom? Tudo bom. Vamos nessa. Ok. Então, vamos lá. Vamos avançar mais um pouco. Então, com isso, garotos, o que acontece? Você tem padrões de esfregaço. A ideia do esfregaço é a mesma ideia do esfregaço sanguíneo, ou seja, você vai colocar um pouco da amostra numa parte da... Vocês já fizeram esfregaço? O nono semestre deve ter feito, né? Fizeram esfregaço com sangue? Ou, professor, a gente nunca fez isso. Não, lá a gente só vê no microfone, não? né? Deixa eu ver só se com eu consigo. análises clínicas. É porque a Unime não libera, não, fazer com sangue, Por causa exatamente. Mas eu explico mais ou menos a ideia, o princípio aqui, ó. Estão vendo meu celular aqui, ó? Vamos dizer que isso aqui que eu tô aqui na mão é uma outra lâmina. Você bota a amostra aqui Tá aparecendo o seu no... slide. Apareceu minha foto, olha minha foto. Tá me vendo minha imagem embaixo? Não, não tá aparecendo, não. Eu não tô aparecendo? Eu não estou aparecendo? Não, só tá seu nome. Tá aparecendo sim. O professor tem que clicar no nome dele. Eu tô lá embaixo. Para mim tá, é só clicar na tela, gente, que aparece. Eu tô lá embaixo. Só não clica no slide, por favor. Só clica no slide. É pequenininho, dá para ver. Só ver um detalhe. Olha só. Você com duas lâminas, você bota uma amostra sempre o que na ponta dela, de uma dela a que está horizontal, e com a outra lâmina, você, no movimento rápido, desliza ela sobre a outra. Então, você espalha a amostra. Você faz exatamente esfregaço sanguíneo assim. E a mesma coisa é o esfregaço para fazer para a amostra citopatológica. Então, você coloca um pouco do material aqui na ponta, e com uma outra lâmina, você chega na pontinha e desliza ela. Então, você espalha. A ideia é espalhar. Simplesmente só espalhar, para ficar uma camada delgada. Então, essa camada delgada, garotos, vai permitir exatamente que você visualize, possa corar, você começa a evidenciar alguns padrões de células. Vocês viram padrões normais daqueles tecidos que eu mandei para vocês no meu outro material. Então, aqui tem algumas variações em função disso aqui. Por exemplo, olha um desse tipo. Digamos que a mulher esteja num período no qual você tenha, no final de um ciclo menstrual, ou então, de repente, houve algum ferimento. Então, vendo esse monte de pontinhos exatamente arroxeados aqui, isso aqui é sangue, tá? Isso aqui é sangue, que está misturado. A própria célula escamosa, ela lembra muito com isso. Porque exatamente o sangue, quando você cora, em função do núcleo também, ele tem uma afinidade pelo corante. Porque você tem que pensar o seguinte, geralmente esses corantes são ácidos, tá? Eosina. E você tem que lembrar que geralmente você tem o quê? Apesar da hemácia ser anucleada, tá? Você tem algumas enzimas e tem os leucócitos, e eles vão ter uma afinidade. Então você pode corá-los. Então fica tudo parecendo, fica assim rocheado, desse jeito, tá? Então isso é uma tendência natural, principalmente quando tem sangue. Então quanto menos sangue tiver nessa amostra, melhor. O ideal é não ter sangue, por isso que tem que ser um período no qual a mulher, pelo menos mais uns 48, 72 horas após o fluxo menstrual, para que não haja, e obviamente já haver uma higienização adequada do local, para que não tenha hemácias. Porque exatamente não ter hemácias vai melhorar muito esse padrão de visualização. Porque é isso que vocês estão vendo na primeira imagem aí em cima, tá bom? Então, pouco você vê células escamosas. Quer ver uma célula escamosa? Esse roxinho aqui, claro, no meio da fotografia. Vocês estão vendo um roxo um pouco mais... Um roxo não, tipo um azulado, desculpa. Um azulado. No meio da imagem, da primeira imagem, esquerda. Sim, todos estão vendo? Oi? Sim.
Sim. Tô vendo. Sim, Isso possível tudo ao ver. redor pode atrapalhar. Porque pensa o seguinte, aqui está evidenciado, porque aqui fez uma microfotografia, mas pensa, de repente, você com várias lâminas olhando 30, 40 amostras e você tiver uma situação dessa. Como eu falei para vocês, o Papa Nicolau depende muito da perícia do executor, do indivíduo que está manipulando, fazendo, do farmacêutico, do biomédico, que está fazendo todo o procedimento. Tá bom? Outra Isso é o quê, coisa, professor? perdão, o arroxeado ao redor, sangue, É. hemácia. Exatamente, são as hemácias. Esse no meio aí, Esse no meio, exatamente, é célula escamosa. É ela que você está procurando. Porque é ela quem vai alterar. Você lembra que lá atrás eu mostrei para você que tem a região que você tem que retirar, que é o endocervice, e você tem exatamente sim, lá aquele JAK, que é a junção extra. sim, é a junção. Exatamente. Essas células, aquela azulada, vai vir de lá. Então, se você tiver com sangue, é porque ela é muito próxima ao colo do útero. Deixa eu botar um pouquinho de novo. Vou voltar um pouco lá, só para a gente ver de novo, que vale a pena. Para a gente poder conversar a sua dúvida. Se não estiver vendo, não tem problema não. Aqui, pode ser essa aqui. Pronto. Repara que aqui, no endocervice, na junção escamo-colunar, ela fica muito próximo do colo. Então, essa região pode ter sangue. Por isso que é importante ser um período pós-ciclo, pós a menstruação. Então, por quê? Os resíduos da menstruação podem interferir exatamente na tua amostra. Por esse motivo. Por isso que, às vezes, pode ser ter acontecido isso, ou então a paciente não fez uma boa higienização, apareceu aquelas hemácias. Ok? Você entendeu? Você tinha me Tá, perguntado? tá, entendi. Ah, Agora, ah, lá fale. no exame, desculpa, lá no Ah, exame, sim. se a paciente estiver fazendo uso de anticoncepcional, ela altera alguma coisa no exame? Não. A questão do anticoncepcional em si, você vai ter estrógeno, tá? Os anticoncepcionais são a base geralmente de estrógenos. A ideia é que ela não vai estar ovulando e certamente não vai ter ciclo ovulatório. Talvez, você pode ter. É importante isso, e a sua pergunta é boa, porque você deve ter na anamnese dela. Na hora que você perguntar, porque por caso você ache alguma célula mais entumecida, mais desenvolvida, lembra que eu falei por que eu falei lá da questão do ciclo ovulatório? Eu não falei que o estrógeno e a progesterona ajuda a aumentar as camadas da célula do endométrio? Eu falei que Sim. exatamente ela ganha um volume. Pode ser que você enxergue uma interferência e aí você, de repente, faça uma análise errada. Mas se tiver a questão já dela tá fazendo uso contínuo do estrógeno e progesterona, pode ser que seja um fator interferente. Pode ser. Mas Ok, a questão de hemácia já evitaria, certamente. Você não teria fluxo menstrual na história. Ok? ok. Pronto. Vamos lá. O próximo é a mesma coisa, ó. Muito exatamente célula, tá bom? E detalhe, você tem exatamente o quê? As células são raras. Opa, voltou. Elas são raras. Então, com isso, você vê uma célula ou outra. Então, ela fica. E repara, ela fica sobreposta. Parece que a tua célula não fica limpa. Por isso que a gente fala que tem toda a extensão do esfregaço. Então, é importante você ter. Você não vai poder dar um laudo, dizer que ela tem alguma alteração com uma única célula. Então, você tem que ter um padrão de células, uma quantidade de células. E, às vezes, fazer mais de uma lâmina em função disso. Até para você poder soltar um laudo em função dessa análise sua. Entendeu? Vamos lá. Outra. Aqui. Você tem aqui exatamente o quê? Uma atrofia, ou seja, uma diminuição exatamente das células escamosas e das parabasais. Se vocês lembrarem, depois vocês querem que vocês olhem, estudem aquele material que eu mandei antes, que exatamente fala de tudo isso. As células parabasais são células embaixo exatamente das justacolunares. Tá? Então é como se você tivesse um sanduíche. Pensa nisso. Vamos voltar naquela aula de tegumento lá de trás. Lembra que tegumento, o que ele é? Epiderme, derme e tem células basais. Então é como se fosse exatamente o quê? Camada de um bolo. Então essas células basais vão estar lá embaixo. Mas só que você olha que aqui você tem o quê? Algumas alterações. E olha o que eu falei para vocês aqui, ó. Você tem acidofilia de vacúolos, ou seja, em função exatamente do que? Do próprio esfregaço, alguns vacúolos celulares acumularam exatamente corante. Então você tem que. Por isso que, vamos dizer assim, eventos inflamatórios, caso ela tenha que relatar a você. Porque pensa uma coisa.
A gente tem que voltar de novo a outra questão, que eu vou voltar a falar, não vai dar, acredito que não vai dar tempo hoje, mas eu vou falar na próxima aula. Que os eventos inflamatórios mudam, mas eu comentei isso com vocês, mudam a flora bacteriana, a flora vaginal. Então, se altera a flora vaginal, pode gerar exatamente processos inflamatórios, ou seja, eu estou falando de células migrando em direção exatamente aonde? Aquelas regiões, células de defesa. Então, você não tem apenas, você está buscando certamente a questão da alteração para avaliar HPV ou avaliar exatamente câncer de colo de útero. Porém, outros processos inflamatórios podem interferir nesse processo avaliativo. Então, é importante vocês terem exatamente o quê? Esse discernimento para poder conversar com ela e captar isso na própria. Peraí, não assume o controle, não mexe no slide. Você está mexendo no slide, tem alguém mexendo no slide. Não pode. Aí. Não pode mexer no slide. Alguém mexeu no slide. Senão, tira. Regras são regras, senhores. Não podem. Senão, descaracteriza o slide. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Ainda bem que está no final. Substitui. Porque se vocês mexerem no slide, ele troca, aí às vezes eu não consigo voltar. Deixa eu ver se eu dou sorte. Abrindo. Pronto. Não mexe, não pode mexer no slide. Vamos lá, vamos avançar para lá de novo. Então, como eu estava falando, a gente vai conversar depois sobre aqui, ó. Vou até aproveitar que ele voltou para te falar isso, ó. Repara que esse tecido aqui vai ser exatamente o afetado. Então, se você tiver qualquer alteração, vai ser exatamente aqui, em função do próprio câncer de colo de útero. O evento de metaplasia, que é exatamente alterações celulares, são aqui, em função de atrito, modificações de células. Porém, o que acontece? Se tiver outras patologias, inflamações causadas por bactérias, outros eventos, você pode alterar aquelas células exatamente aqui do GEC. Por isso que o GEC, a junção escamo-colunar, é tão importante, porque ela é uma área de transição entre o estratificado e epitélio simples. E aquela ideia que ele falou lá atrás, em relação às células que são basais, são aqui por baixo. Porque você tem que lembrar o seguinte, isso aqui é um tegumento. É aquele tegumento que você estudou lá atrás, em aula do tegumentar, onde você tinha o quê? Epitélio lá, superficial, que é exatamente mais simples aqui, que inclusive tem o quê? Você tem cílios aqui, estruturas, você tem a derme um pouco mais embaixo, e tem a camada basal. Então, a mesma disposição, ok? Ok. Vamos lá. Deixa eu avançar para lá para a gente fechar. Eu nunca vi aula tão vapt-vupt como essa de vocês. Mas eu quero mostrar... Hoje eu quero mostrar essas células para vocês. Eu não quero sair daqui hoje sem mostrar isso para vocês. Vamos lá, garotos. Aqui, vamos lá. Aqui, repara. De novo. Vocês têm exatamente que diferentes tipos de células escamosas. Embaixo, ó, você tem exatamente o que vocês estão procurando. Estão vendo essas células com núcleo mais central aqui? No outro material que eu mandei para vocês, quando vocês avaliam exatamente a questão do HPV, a questão de alterações, tem uma escala, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá e repassem. Lá, inclusive, isso aqui é uma célula padrão escamosa. É essas células... Lembra que um de vocês estava me perguntando ainda agora? Ah, Marcos, essa célula não está legal? Repara que aqui, ó, vê como é que fica diferente os esfregaço quando ele tem uma certa qualidade, ó. Você não tem hemácia aqui. Ao contrário daqui de cima, ó. Repara que o de cima, você tem hemorragia. Aqui o sangue, ó. Tudo aqui roxeado. Isso atrapalha. Olha quem tá aqui, porque eu tô querendo ver azul. Tá vendo no desenho, vendo a comparação entre a imagem de cima e a de baixo? Você repara que exatamente no ectocervice, as células estão bem... Elas ficam como se fossem... Parecem folhas. Estão todas... O núcleo tá pequeno, tá vendo? Normal. Isso aqui é uma célula normal. Por isso que é tão importante o núcleo. Porque você tem que pensar o seguinte, uma célula em metaplasia, uma célula cancerígena, não vai ter esse aspecto exatamente de um núcleo pequeno e centralizado. Ele vai estar totalmente alterado, que eu vou te mostrar depois aqui. Ok? Pronto. Professor? Opa, fala aí. Só uma dúvida aqui. Nessa sua apresentação aí, você está passando o mouse em cima, porque você fala aqui essa imagem, mas eu não vejo
apontar nenhum mouse. Tá correto isso aí? Não dá para você ver. Por isso que eu estou falando imagem de cima e imagem de baixo. Ah, tá. Tá? É porque você não está vendo o mouse, exatamente. Infelizmente, não. Ia ser legal se você pudesse ver como a gente fala lá na sala de aula. E eu também não tenho como apontar. Se tivesse um apontador, que seria legal. O programa é legal, mas a gente não consegue ter essa coisa do apontador. O apontador facilitaria muito. Então, por isso que eu estou falando. Repara que a imagem à esquerda acima, você está vendo duas imagens, não está vendo? Pronto. Tô À sua vendo. esquerda, pronto. Você tem uma mais em cima, na qual você está vendo um monte de pontos roxos. Está vendo os pontos roxos? Lá no extremo? Vários? Isso. Pronto. Tô vendo, Repara com a figura de baixo, onde tem uma descrição chamada ectoservice normal. O ectoservice normal, repara, parecem folhas bem retinhas. Parece que você pegou papel manteiga, um papel bem fininho e botou um monte de pontinho. Tá vendo os pontos bem organizados, bem centralizados? Parece que você pegou a caneta e foi pontuando as células. Tá vendo isso? Tô vendo, sim. Pois é. Então, isso mostra exatamente uma célula normal. Isso é exatamente a célula normal quando comparamos com a de cima. A questão toda, a de cima está até normal, mas o problema é que as hemácias não deixam você ver direito. Repara que na imagem extrema de cima, você vê que a célula que está em azulado lá no meio está praticamente coberta de hemácias. Você quase não vê um núcleo. E repara que as hemácias são pequenas. Então você pode confundir. Então, todos estão percebendo isso, menino? Se não tiver, me pergunta. Todos estão enxergando? Silêncio significa ok? Lá naquela manchinha azul, Eu né? tô esperando. Quem falou, menina? Quem foi a menina que falou? Eu não ouvi. Sim, Gisele? Sim, Opa, fala. Você está enxergando, Gisele? O que eu estou tô falando? esperando a Renata. Pronto. Eu estou comparando o desenho à esquerda, tá bom? O de cima com o de baixo. O de lá de cima está com um monte de hemácias. Por isso está cheio de pontos. O de baixo está aparecendo folhas. Você está notando que o núcleo é como se você pegasse uma caneta e ficasse marcando esse núcleo. Então, com isso, você está vendo ele bem marcado. A ideia é a seguinte: você poder o quê? Verificar, avaliar, enxergar bem isso aí. Então, o esfregaço ideal, adequado, tem que ser limpo, como o de baixo. O de cima é inadequado. Por quê? Tem hemácias. As hemácias são pequenas. Então, você pode haver uma confusão na hora e achar que, de repente, a célula está alterada. Tem núcleos. Não tem núcleo nenhum. Aquilo é hemácia. Até o esfregado está contaminado. Entenderam? Entendi. Pronto. Vamos nessa. Qualquer coisa me para. Se não entender, Marcos, não entendi. Olha os garotos estão fazendo aí. Vamos lá, vamos fechar essa história. Então, com isso... Cadê você? Não mexe, não. Deixa que eu não mexo. Que tá... De vez em quando dá uma travadinha aqui também. Professor, o slide para mim não está aparecendo, não, Tá, viu? vai falando. Vai aparecer já. O slide para mim também não não está tá aparecendo. aparecendo. Também não estava aparecendo para mim. Tá uma bolinha aqui rodando. É isso, que ele está carregando. É por isso, não mexe, ele vai Agora carregar. sim, apareceu Pronto. agora. Todos estão vendo agora células glandulares? Sim. Pronto. Esse tecido aí está limpo. Agora que fica bacana. Repara. Não, foi vocês. Repara o seguinte, ali você está vendo a chamada fase luteínica, ou seja, a fase exatamente em que você tem o quê? O período do corpo lúteo em produção. Vocês estavam perguntando para mim em relação aos hormônios. Repara que as células, estão exatamente um pouco mais desenvolvidas. E vocês têm aqui os chamados bacilos de Doederlein, tá? Do lado. Está até falando isso na descrição da primeira figura. Esses bacilos de Doederlein são típicos da flora vaginal, tá bom? Eles estão lá, estão bem definidos, está bem caracterizado. O de baixo já é um outro tipo. Estão vendo a figura de baixo, senhores? Vejam que o A e o B são chamadas células secretoras. Que célula secretora é essa? São exatamente do muco vaginal, tá bom? A C
que está um pouquinho mais abaixo, você tem o quê? Células ciliadas. Lembra que eu te falei que lá naquele canal, naquela canal do endocérvix, onde tem o JEC, você tem células exatamente o quê? Com poucos cílios, que fica exatamente tipo tegumento, células o quê? Epidermais, depois dérmica, depois base, você tem exatamente elas separadas ali. Por isso que você está vendo no C, célula ciliada. E no último, células glandulares da endocérvix, ou seja, mais interior. Então você repara que as células ficam bem definidas. Essas são células normais. Quando ela está alterada, ela fica totalmente diferente. É o que a gente vai ver já já aqui. Vamos lá. Aqui, repara também, ó. Você tem células glandulares colunares, o JEC, tá bom? Com núcleos regulares. Repara que também está tudo normal, ó. Núcleo, sempre quando a célula está normal, não mexe. Sempre quando a célula está normal, você tem exatamente o que? Esses núcleos todos regulares. Ó. Repara que a célula está com o núcleo bem centralizado, tudo bem arrumadinho. Ele fica, né, com essa arrumação, desse jeito. Tá? Elas são chamadas exatamente de tecido escamoso. Tá? Agora, deixa eu ver se é o próximo. Aqui. Aqui não. Numerado. Aqui. Aqui você já começa umas pequenas alterações. Ó. Aqui você tem a metaplasia. A metaplasia é quando a célula está um pouco mais desenvolvida. Estão reparando que quando você com as células anteriores estavam com uma coloração um pouco mais clara? Estão lembrados, meninos, que eu falei que estava com esse azul, não estava tão claro? Lembra quando vocês viram lá atrás? Estavam mais nesse padrão da letra B. Estão lembrados? Sim. Sim? Pronto. Olha o letra A, como é que tá. Repara que o citoplasma está mais azulado, mais escuro. Tá vendo isso? Que está mais escuro? Pois é. Quando você vê exatamente essa variação, ele já está tendo uma variação química em função disso aí. Ele já está mudando, tá? Em função disso. Então, com isso, você vê que ele entra no processo de metaplasia. Ou seja, já é uma patologia? Ainda não. Lembre-se que isso só é uma pequena alteração. Pode ser por atrito, pode ser por algum motivo, mas não seria necessariamente a questão de você ter uma patologia aí, tá? Ok. Aqui também, ó, de novo, ó, você tem uma metaplasia mais imatura. Ó, repara, o azul dele já está mais escuro. E é exatamente isso que você vai ver. Tanto que eu deixei separado até por causa disso, porque estava bem evidente. Repara que os núcleos estão ovais, estão claros, está tudo bem visualizado. Tá? Você ainda não tem uma diferença ainda que te lembre uma célula com metástase, metástase não, perdão, com anomalia cancerígena. Tá? Professor, Opa, fala aí. desculpa aí. Você pode Nada, só fica à me vontade. relembrar? Você pode só me relembrar o que é metaplasia? Posso sim. Metaplasia é quando você tem exatamente... Você tem alterações, quando você tem as chamadas, digamos assim, injúrias. As chamadas injúrias são exatamente o quê? São alterações que você tem em função de tecidos, tá? Vocês aprenderam isso lá em imunohematologia. E o que acontece nas injúrias? Você pode ter ela como reversível e irreversível. A reversível são processos de modificação que você tem na célula e ela exatamente ela pode sofrer uma reversibilidade. Por exemplo, vamos dizer assim, determinados epitélios sofrem alterações porque, por exemplo, você, digamos, tecido do esôfago. De repente, a pessoa está vomitando muito. Com o passar do tempo, o suco gástrico, por estar voltando pelo esôfago, ele começa a irritar a camada exatamente das células esofágicas. Então, com isso, ela vai mudando só a estrutura. Se ele demorar demais, essa estrutura pode mudar de uma forma irreversível. Ou então, ela pode ter uma reversibilidade. Quando é reversível, por exemplo, o fumante. O fumante ele vai perdendo os cílios, exatamente os epitélios, onde exatamente faz a limpeza dos canais, tá bom? Para tirar poeira, aquecer o ar que entra no organismo. Mas, com o passar do tempo, o que acontece? O fumante vai perdendo aqueles cílios. E as células vão estar exatamente mudando sua estrutura celular. Elas, de serem epiteliais, passam a ser escamosas. E é exatamente o que às vezes acontece na metaplasia. No caso dessas, geralmente são lesões que podem o quê? Lesões não, são injúrias, a gente chama de injúrias, porque são processos reversíveis. Mas, às vezes, quando chega num processo irreversível, como, por exemplo, o câncer, aí você tem o quê? A própria digamos assim, modificação celular.
Ou seja, a célula passa a ser o quê? Uma célula tumoral, oncogênica. Isso eu quero falar. Então, quando ela é oncogênica, ela muda toda essa estrutura. Por isso que metaplasia, eu até comentei uma coisa disso em sala, não sei se você estava, mas a metaplasia é o seguinte, às vezes é um prenúncio do que pode acontecer exatamente em função de uma célula cancerígena. Pode ser que, numa próxima fase, haja o aparecimento de uma célula cancerígena. Tudo bem? Quem me Obrigado. perguntou mesmo? Fabiano? Fabiano. Entendeu, Fabiano, que eu falei? Entendi, Pronto. sim. Vamos lá. Então, continuando, né, pessoal? O que acontece? As próprias células, tá, vão passando por esses processos, elas sofrem essas modificações, porém não são modificações tão agressivas para que haja uma perda da própria parte estrutural. Porém, vamos ver se aparece o meu 21 aí. Vamos ver. É o último. Exatamente meu último slide. Compartilhe com eles. Vou dar uma travadinha também aqui. Só um minuto. Ainda me travou agora. Peraí. Tá carregando. Peraí. Você vê que o meu também demora a carregar. Para mim está aparecendo aqui, metaplasia madura. É madura. Para mim não está aparecendo. Para mim também tá aparecendo. Está aparecendo? Para mim não apareceu. Então, melhor ainda. Então, olha aí a metaplasia madura. Vocês estão vendo exatamente o quê? A célula com uma caracterização bem diferente da que eu falei anteriormente, não é isso? A célula ela modifica sua estrutura. Quando você compara ela, citoplasma e núcleo, está diferenciado. Tá? Então, o problema exatamente vai ser a próxima fase que a gente vai discutir na próxima aula, que esse é o último slide mesmo, tá tudo bem. Então, o que acontece lá? Quando você tem vamos dizer assim, essa modificação, a grande questão é a seguinte, que às vezes... Pronto. Então, voltou, graças a Deus. Então, o que acontece? Repara que você tem, olha só, tá bem corado os núcleos, tá bem corada a célula. Isso mostrando exatamente que você teve um desenvolvimento celular. Tá? Então, esse desenvolvimento celular que está sendo mostrado aqui, ele é importante porque mostra exatamente que a célula pode ser que isso já seja um prenúncio para que haja uma alteração mais grave do processo celular. Então, com isso é importante que haja exatamente o quê? Essa definição em função disso, tá bom? Separar o padrão normal desses alterados. Entenderam, garotos? Que aqui é o último slide, aqui é a última parte. Sim, alguma entendi. Pergunta, algo especial? Tudo bem. O que é que a gente vai fazer? Na próxima aula, nós vamos conversar sobre